E o desespero continua. Palmeiras lança nota oficial, cobra da CBF punição pesada à arbitragem do jogo contra o Remo e quer a volta de Ramon Abate Abel. Pré-lista de Ancelotti para a Copa do Mundo tem 7 jogadores do Mengão. E Flamengo quer aproveitar a parada para a Copa para observar a base e integrar jogadores. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão. É muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Flamelo 81 nossa gente, vem comigo, assiste até o final, não pule sequer uma parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Uma excelente terça-feira para você e para toda a sua família. Hoje tem Copa do Brasil, mas não tem Mengão. Flamengo joga na quinta-feira contra o Vitória, lá em Salvador. Inclusive o Flamengo já se reapresentou na manhã de hoje. O treino começou às 10 da manhã lá no CT Jorge Elal Ninho Urubu, para iniciar a preparação visando esse confronto diante do Vitória. O Flamengo venceu o primeiro jogo no Maracanã por 2-1, pode até empatar lá que se classifica. O técnico Leonardo Jardim terá 2 dias de treinamentos, hoje e amanhã. Depois o elenco embarca para Salvador, onde ficará concentrado até o horário da partida. Flamengo e Vitória se enfrentam quinta-feira, 21h30, na capital baiana, pelo jogo da volta da quinta fase da Copa do Brasil. E tem aqui um cenário, e a tendência é que nos últimos dias o Flamengo pode jogar aí com força máxima contra o Vitória. Quer dizer, quase força máxima, O Flamengo não tem Arrascaeta, não tem Pulgar e não tem Paquetá para esse jogo. Porém, 2 jogadores que estavam pendurados tomaram cartão no último jogo contra o Grêmio, Jorginho e Everton Araújo. Eles não enfrentarão o Atlético Paranaense no final de semana pelo Campeonato Brasileiro e devem atuar contra o Vitória. Essa é a novidade, até porque eles estarão de fora do jogo do final de semana e poderão enfrentar o Vitória normalmente. Então, a equipe do Flamengo deve ter aí já uma provável escalação com Rossi, Royal na direita, Danilo, Léo Ortiz e Ayrton Lucas, Everton Araújo, De La Cruz, Luiz Araújo, Cebolinha, Bruno Henrique e Pedro. Então, expectativa aí para a gente conseguir essa classificação diante do Vitória para a próxima fase da Copa do Brasil. Poderemos ter Jorginho e Everton Araújo no time titular lá no Barradão. Olha, gente, uma atualização sobre Paquetá e Pulgar. Mesmo na folga ontem, o elenco folgou depois aí da vitória diante do Grêmio por 1-0. Pulgar e Paquetá estiveram no centro de treinamento Jorge Elal, lá no CT do Ninho do Urubu, para dar sequência aí ao processo de recuperação de suas lesões. A tendência é que ambos desfalquem o Flamengo contra o Vitória, mas existe aqui uma possibilidade de pelo menos o Pulgar retornar contra o Atlético Paranaense, já que o Flamengo não terá Everton Araújo e Jorginho. Paquetá segue o tratamento sem pressa para voltar, principalmente visando estar 100% fisicamente para a Copa do Mundo. Paquetá certamente estará convocado aí pelo Ancelotti. Aliás, a gente já tem aqui uma pré-lista do técnico italiano, e nessa pré-lista, que vai ser aí a última convocação do Ancelotti, a gente tem aqui a data, vai ser no dia 18, já vai ter aí a última convocação para a Copa do Mundo, 18 de maio, segunda-feira, em evento realizado no Museu do Amanhã. Olha só que diferente, Não vai ser na sede da CBF, vai ser no Museu do Amanhã. Eles vão montar uma estrutura para a convocação final do técnico Ancelotti para a Copa do Mundo. E nessa pré-lista, segundo o jornalista Caê Mota, do GE, o Caê ele está cobrindo só a seleção brasileira. Ele ficou muitos anos cobrindo o Flamengo e ele trouxe aqui que são 7 jogadores do Flamengo que estão na pré-lista. Gente, pré-lista não é que vai ser convocado. Pré-lista que tem uma possibilidade de ser convocado. Os nomes são Danilo, Léo Ortiz, Léo Pereira. 3 zagueiros do Flamengo na pré-lista da seleção. Alexandro, lateral esquerdo, Lucas Paquetá, Samuel Lino e Pedro. Tá aí, esses os indicados
O Carleto já garantiu aí a presença do Danilo, né? Foi o primeiro jogador convocado pela seleção brasileira para a Copa do Mundo. Isso aí ele falou abertamente: não, Danilo tem muita confiança, fora do campo é extraordinário, dentro de campo exerce mais de 3 funções. Então o Danilo, esse aí é o meu coringa, esse estará na Copa do Mundo, né? E a lista oficial com os 26 nomes que irão representar a seleção brasileira na Copa do Mundo será divulgada aí pelo Ancelotti, então, no dia 18 de maio, lá no Museu do Amanhã. Dessa pré-lista aqui, gente, eu acho que quem vai ser convocado? Danilo, tá? Alexandre, são 2 jogadores que estão sempre nas convocações do Ancelotti. Lucas Paquetá, na minha opinião, também será convocado. Léo Pereira, para mim, será convocado. E o Pedro tem uma pequena possibilidade de ser convocado pelo corte do Estevão, porque abriu mais uma vaga no setor de ataque. E o Pedro tá fazendo gol todo jogo, né? Só não fez contra o Grêmio, mas tá realmente incrível aí. E o Samuel Lino, ele aparece aqui na pré-lista porque é o jogador que talvez tenha sido aquele que mais cresceu com o técnico Leonardo Jardim. Mas na posição do Samuel Lino tem muita gente. Então eu acho que o Samuel Lino vai ficar de fora aí da Copa do Mundo. Mas acredito que Danilo, Léo Pereira, Alexandro, Paquetá serão chamados, com chance aí para o Pedro. E você? Quem você chamaria dessa lista aí de 7 jogadores? E quem você não chamaria? Contando aí com os jogadores da seleção brasileira, o Flamengo pode ter aí também Arrascaeta, De La Cruz e Varela, convocados pelo Uruguai. Eles estão na pré-lista. Carrascal, pela seleção colombiana, esse deve ir. Esse é o considerado reserva do Rames Rodrigues. E o Gonzalo Plata está sempre aí na convocação do Equador. Além disso, o Plata é considerado titular absoluto na seleção equatoriana. Tá chegando, gente, a Copa do Mundo. Agora faltam menos de um mês. A Copa do Mundo começa dia 11 de junho, dia do meu aniversário, né? O Brasil só joga no dia 13, então agora a gente vai viver aí clima de Copa do Mundo nas próximas semanas. Mas antes, tem Mengão, tem Copa do Brasil, tem Campeonato Brasileiro. E vamos com tudo. E tem reclamação e chororô do Palmeiras. O Palmeiras continua chorando, desesperado. Cara, eles usam o clube, cara, o canal institucional, o canal oficial do Palmeiras, para lançar nota oficial quase todo dia, para lançar vídeo de arbitragem. Tá muito feio, tá muito chata essa situação aí do Palmeiras. Olha, o Palmeiras cobrou da CBF punição pesada, a arbitragem do jogo contra o Remo, e tem o caso Ramon Abate-Abel como exemplo. Vou falar desse assunto já, mas antes eu tenho que te lembrar que aqui embaixo está passando os produtos do shopping do Rafla. Inclusive aqui no comentário tem o link, você clica e já abre já os produtos. É realmente impressionante, tá todo mundo comprando. 2 coisas acontecem quando você compra aqui no shopping do Rafla. A primeira é que você ajuda diretamente o Flamengo, se for um produto rubro-negro, mas tem todos os produtos que você imagina. E a segunda é que você dá uma moral aqui pro nosso canal. Então, tá passando aqui embaixo os produtos e no comentário fixado tem o link aí do nosso shopping, o shopping do Rafla. Olha, o Palmeiras quer que a CBF tome providências e aplique uma punição pesada ao árbitro Rafael Klein e o VAR Rafael Trace pelo gol anulado por toque de mão de Flaco Lopes. Tem aqui um pedacinho da nota do Palmeiras. Durante o encontro, o Palmeiras, representado pelo diretor de futebol Anderson Barros, voltou a cobrar providências para que erros graves como este não mais se repitam, sob o risco de comprometerem a credibilidade da competição. O Palmeiras ressalta que, em momento algum, solicitou punições ao árbitro central e de vídeo, pois entende que todos os profissionais, incluindo os melhores, são suscetíveis a falhas. Além disso, não cabe ao Palmeiras nem a qualquer outro clube interferir em decisões da CBF, que, por sinal, vem realizando investimentos importantes em busca da evolução e do aprimoramento da arbitragem brasileira. Eu queria entender aqui, o Palmeiras está cobrando o quê, gente? O gol anulado foi anulado corretamente. A bola bateu na mão. Mudou a trajetória da bola. Não existe, bateu na mão sem querer. Bateu na mão, mudou a trajetória da bola, é pênalti. Se tem algum clube aqui que tem que brigar e reclamar na CBF, é o Remo, que foi penalizado com um pênalti que não deram. A bola bateu na mão do Marlon Freitas e o árbitro não viu. As 300 câmeras lá do estádio lá também não viram, né? E o Remo foi prejudicado. E tá aqui, ó. Diante desse contexto, essa parte aqui é sensacional da nota do Palmeiras. Diante deste contexto, contudo, é fundamental refletirmos sobre o tratamento reservado ao árbitro Ramon Abate-Abel,
penalizado severamente pela CBF e pelo STJD há poucos meses, em razão de fatos ocorridos no clássico entre São Paulo e Palmeiras, também pelo Brasileirão. Vou te contar, o Palmeiras citar o Ramon Abateabel como exemplo de alguma coisa, o cara foi afastado, foi comprovado, né? Todo enrolado o Ramon Abateabel, fez um monte de lambanças no clássico, operou o São Paulo, essa é a verdade, ficou 40 dias fora por conta desses erros, e o Palmeiras colocando o Ramon Abateabel como exemplo. É o quê? Sem meu árbitro eu não consigo ganhar? O Palmeiras quer que o Ramon Abateabel volte a apitar os seus jogos? É isso? Tá feio, tá descarado. Ô Sami Chaldi, você é um cara inteligente. Olha o que o Palmeiras está fazendo, né, em detrimento do desespero, né, de ganhar o Campeonato Brasileiro. Simplesmente inacreditável o Palmeiras ir até a CBF e única e exclusivamente pressionar a arbitragem dos próximos jogos, só para mudar o foco, né? Na mesma nota, eles conseguem defender o Ramon Abateabel, o árbitro que foi punido 3 vezes por favorecer o Palmeiras. Cara, na boa, tem torcedor do Palmeiras que está envergonhado. Tem torcedor do Palmeiras que está envergonhado com a postura do clube, da Leila, do Anderson Barros, que é o diretor de futebol. É realmente incrível o que está acontecendo, mas o Palmeiras está tão desesperado que eles estão forçando demais aí para vencer o Campeonato Brasileiro, assim como foi em 2018 e 2023, né? Ganharam no apito. Em 2019, em 2024, em 2025, eles até tentaram, mas mesmo assim não conseguiram, né? Aliás, 2026, né? Eles começaram já o campeonato pressionando de forma absurda, né? Vamos ver o que vai acontecer aí. O que parece é que o Palmeiras está desesperado e começa a pressionar a arbitragem em todos os jogos. Se não tiver o meu pênalti ali, se não tiver a expulsão para a equipe adversária, é meu árbitro de estimação. Estão pedindo o retorno de Ramon Abateabel. E o Ramon Abateabel foi premiado, né? Vai para a Copa do Mundo. Olha que loucura, que ponto nós chegamos. Um árbitro que foi punido por favorecimento a um clube, ficou 40 dias afastado e vai para a Copa do Mundo, o Ramon Abateabel. E o Wilton Pereira Sampaio também vai. Que loucura! Ê, Brasil, varonil! Olha, o elenco do Flamengo tem aí apresentado dado poucas oportunidades para os jovens, né, da base, porque não deu tempo do Leonardo Jardim conhecer os garotos. Ele já chegou aí, né, num título de Campeonato Carioca, Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, mas agora vai! Nessa pausa para a Copa do Mundo, a comissão técnica vai observar mais atentamente os jogadores do Sub-20 ainda neste mês e durante a pausa para a Copa do Mundo. A informação é do GE, Globoesporte.com. E a ideia é testar aí algumas das promessas que podem ser integradas de vez ao elenco na segunda metade do ano. O Johnny, na falta do lateral esquerdo, trouxemos, palavra do Leonardo Jardim. É o menino que está começando, não iríamos queimá-lo. Na carreira, já lancei dezenas e dezenas de jogadores. Os jovens têm de ser preparados para fazerem bem. E para preparar, não tivemos tempo. Vou aproveitar a pausa aí para a Copa do Mundo e trabalhar os garotos da base no time principal. Meses atrás, o técnico chegou a afirmar a vontade de contar com peças do grupo que foi aí campeão da Libertadores Sub-20 esse ano, assim como o Johnny, né, e outros jogadores aí da categoria figuram na lista de relacionados, né, mas ainda não tiveram oportunidade de atuar. No Cruzeiro, seu anterior trabalho, o técnico se envolveu aí no dia a dia do clube, participou da decisão que fez com que jovens voltassem a treinar no CT da Toca da Raposa 2, o que permitiu que a comissão técnica profissional observasse mais de perto, facilitando a transição. Enquanto o Jardim esteve no Cruzeiro, Cauã Prates, Janderson, Murilo subiram aos profissionais. Kaique se consolidou no time titular, ele também indicou jogadores para o Sub-20. No exterior, Leonardo Jardim também teve um trabalho de proximidade com a base, foi responsável por desenvolver jogadores que depois fariam sucesso no cenário europeu e mundial como o Mbappé. O Leonardo Jardim foi quem lançou o Mbappé para o futebol quando estava no Mônaco. Você sabia que o Leonardo Jardim também lançou o Bernardo Silva, que hoje está no Manchester City? É verdade. Ele, quando estava lá, trabalhou com jovens, viu o potencial e que ele consiga aí o mesmo sucesso no Flamengo. Eu volto a qualquer momento com novidades do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Se você chegou até aqui, é muito importante o seu like, o seu joinha. Ajuda demais os nossos vídeos
ajuda demais o nosso canal. Grande abraço para você, saudações, bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo, valeu!